Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 24 de dezembro do ano 2023. 24 de dezembro do ano 2023. E nós estamos aqui com a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus. Sou o pastor Juan Teixeira, este é o ministério Vindos do Pai. Nosso objetivo é levar uma palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira clara, que você possa entender, que você possa compreender a palavra de Deus e colocá-la por obra. Sabe, a palavra de Deus, ela nos fala, por exemplo, que nós temos que estar dispostos, preparados para toda boa obra. Sim, o cristão, o discípulo de Jesus, aquele que se converte ao Senhor, ele deve estar disponível às 24 horas do dia para toda boa obra. É que o apóstolo Paulo recomenda a Tito, na epístola de Tito, capítulo número 3, verso número 1, diz a palavra de Deus: amoesta-os, ou seja, amoestar, ensinar, inculcar, que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam a magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Submissão espontânea e voluntária. Amoesta-os, está dizendo o apóstolo Paulo. Bom dia, nossa irmã Berna, da cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Um grande abraço para você, para a Valéria. Que Deus abençoe a vida de vocês e que tenham uma ótima quinta-feira. Amoesta-os. Fala para eles. Incomoda eles. Confronta eles. Que eles devem estar em sujeito a todo principado, a toda potestade. Estamos falando de autoridades. É o primeiro passo para estar preparado para toda boa obra. Sujeitar-nos a todas as autoridades, principalmente as leis. Como é possível que um homem se diz ser cristão, se diz ser discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pretenda obedecer a lei de Deus a quem ele não está vendo e não obedeça a lei dos homens? Quando fala em estar preparado para toda boa obra, isto é muito amplo. Está dizendo a palavra de Deus ali. Preparado sim para toda boa obra, para aquelas coisas que são boas. Entre elas, obedecer às leis, sujeitar-se às autoridades. Tem muito crente por aí que andam circulando nas ruas, e por que não dizer até pastores, evangelistas, sei lá, independentemente do cargo que você possa desempenhar dentro da igreja ou da função que você possa cumprir, que essa é a palavra exata, da função que você possa cumprir no corpo de Cristo. Independentemente disso, você deve de obedecer as leis dos homens. E quantas pessoas tem por aí que se dizem serem cristãos, que se dizem serem discípulos do Senhor Jesus, e andam circulando nas ruas, em carros, por exemplo, sem carteira. Isso está errado. Isso está totalmente errado.
a liberdade que Cristo nos deu não é essa. Não podemos confundir a liberdade com libertinagem. Duas coisas totalmente diferentes. Estar preparados para toda boa obra. Que ninguém fale mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Sabe, a palavra de Deus nos ensina que Moisés foi um dos homens mais mansos que existiu na antiguidade. Moisés foi um dos homens mais mansos que existiu na antiguidade. E olha que o povo irritava Moisés. Quando o apóstolo está recomendando isto para Tito, para exortar, para amoestar, para falar para a igreja onde ele estava, ele está falando nada mais nem nada menos daquilo que já está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que são os frutos do Espírito. Mansidão é um dos frutos do Espírito. Bondade é um dos frutos do Espírito. Não ser contencioso. Contencioso é um fruto da carne. Contendas, brigas. Esse é um fruto da carne. Agora, preparado para toda boa obra. Segunda de Timóteo vai nos falar novamente a palavra de Deus de estar preparado para toda boa obra. Segunda de Timóteo, capítulo número 3. Segunda de Timóteo, capítulo número 3. A palavra de Deus, ela vai nos falar da seguinte maneira. Deixa eu encontrar aqui Segunda de Timóteo. É Segunda de Timóteo que nós estamos. Perdão. Segunda de Timóteo que nós estamos. Capítulo 3, verso número 17. Capítulo 3, verso número 17. Agora sim. Segunda de Timóteo, capítulo 3, verso número 17. Diz a palavra de Deus: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como deve de ser o homem de Deus? Ele deve ser instruído para toda boa obra. Isto traz na minha mente, este versículo bíblico, vem ao meu pensamento. A palavra de Deus que está em Oséias 4:6, onde diz: o povo pecou porque lhe faltou o conhecimento. E tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Portanto, eu também te rejeitarei, diz o Senhor. Oséias, capítulo 4, verso número 6. O povo peca porque lhe falta o conhecimento. Agora, quem é o responsável de passar o conhecimento para o povo de Deus? É o pastor. É aquele que está pastoreando. É aquele que está cuidando. É aquele que está orando. É aquele que está velando por as suas ovelhas. É esse o que tem que instruir ao povo. Mas tem que instruir ao povo para toda boa obra. Essa é a instrução que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo. Instruir ao povo. No capítulo 2, verso número 21, diz: portanto, se um homem se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso
do Mestre, preparado para toda boa obra. Vão 2, 3 versículos que falam, tanto em Timóteo como em Tito, de estar preparados para toda boa obra. Isto deve ser ensinado, isto deve ser pregado nos púlpitos. Claro que sim, claro que sim. Deixemos de lado essas pregações motivacionais, essas pregações que mexem com as emoções das pessoas. Deixemos de lado a teologia da prosperidade. Olha, meu amado, ninguém vai prosperar sem trabalhar. Ninguém vai prosperar sem trabalhar. Então, para Deus poder prosperar a sua vida, para poder prosperar a sua vida, primeiro de tudo, você tem que estar disposto ou preparado para toda boa obra. Preparado para toda boa obra. Tanto no reino dos céus, na igreja, o seu próximo, seu vizinho, o seu amigo. Ajudar um idoso a atravessar a rua é uma boa obra ou não é uma boa obra? Levar um prato de comida para o necessitado é uma boa obra ou não é uma boa obra? Levar um agasalho para aquele que está com frio é uma boa obra ou não é uma boa obra? Hoje está frio aqui na cidade de Cacequi. Nós temos distribuído, pela graça de Deus, cobertores. Temos distribuído cobertores para algumas pessoas. Não muito. Não postamos fotos. Não postamos fotos. Não falamos aonde nem para quem. Porque não temos o direito de expor a necessidade de ninguém para nós aparecer como benefactores. Que na realidade são outras pessoas que fazem as doações e nós somos o intermediário, que fazemos chegar as doações até essas pessoas. Temos um projeto que ainda não pode ser realizado aqui nesta cidade por falta de finanças. Vou ser bem sincero, por falta de finanças. Mas estamos orando e estamos clamando a Deus para que Deus venha suprir, para que Deus venha nos direcionar, para nós poder levar um copo de leite, um pedaço de bolo, para aquelas crianças que realmente estão necessitadas, que estão nas ruas, abandonadas, mesmo que tenham pais, mesmo que tenham uma casa, estão abandonadas pelos seus pais. Poderíamos ver qual é a causa do abandono, mas isso não vai adiantar de nada. Pais alcoólatras, que todo o dinheiro que recebem gastam na bebida alcoólica. E as crianças são as que sofrem as consequências. Passam fome, têm frio, algumas andam descalças. Estar disposto a toda boa obra implica muito mais do que somente ir cantar na igreja. É engraçado que às vezes as pessoas brigam porque querem aparecer nos púlpitos, porque querem cantar,
querem louvar, querem pregar. Ei, meu amigo, as ruas estão à nossa disposição para cantar, para pregar o Evangelho. No ano 81, quando me converti, eu tinha uns 18 anos. Eu ia em Artigas, no que hoje antigamente era o INAME. Hoje não sei o nome mesmo, já faz tempo que estamos aqui no Brasil. Era INAME. Lá fora, o albergue era conhecido como albergue. Pegava uma bicicleta e uma vez por semana lá, levar uma palavra de Deus para aqueles jovens, aquelas crianças que estavam internadas lá. Muitos deles não eram malfeitores, não. Muitos deles tinham sido abandonados pelos seus pais, não tinham realmente para onde ir. Foi uma experiência que tivemos de levar uma palavra de Deus para aquelas pessoas. Tivemos, primeira vez, aqui na cidade de Pesqui, nós levávamos leite, pão, bolo para crianças necessitadas. Isso é fazer uma boa obra. Não estou me colocando de exemplo, nem muito menos querer aparecer com aquilo que um faz ou pretende fazer, ou os projetos que tem. Eu estou falando de que aí fora tem um mundo necessitado da palavra de Deus. E nós nos encerramos dentro de uma igreja e brigamos por cargos dentro da igreja. Queremos aparecer na comodidade do templo, com lindas decorações, luzes, músicas, teatros, filmes, enfim, tanta coisa que você pode fazer. Estar disposto, preparado para toda boa obra. Eu agradeço a Deus por o exemplo que tive de os pastores que sempre tive. Homens trabalhadores. Quando convocavam alguém para ir a capinar o pátio de um templo, tinha um pastor que ele era o primeiro em estar lá com a enxada na sua mão. Para construir um templo, lá estava o pastor com a colher de pedreiro levantando paredes, preparado para toda boa obra. Vai além de querer trabalhar dentro da igreja. Amoesta-os, diz o apóstolo Paulo para Tito, amoesta-os. Tito capítulo 3, verso número 1. Que se sujeitem a todos os principados, a todas as potestades, a todas as autoridades. A nossa autoridade maior é Deus. Nós sujeitamos a Deus, nós sujeitamos as autoridades. 1 Timóteo capítulo 6, verso número 18. Vamos ver o que nos diz a santa e sagrada palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, verso número 18. Olha o que diz a palavra de Deus. E que façam o bem, amonestações de Paulo, que façam o bem, que sejam ricos em bons trabalhos, prontos para repartir, dispostos a se comunicar. É necessário explicar este versículo.
É necessário nós deter nesta palavra para explicar. Já a própria palavra está nos incentivando, está nos dizendo o que nós devemos de fazer. No versículo número 17, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: manda aos que são ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá as coisas para deleites. E que façam, logo continua dizendo, e que façam o bem. Irmãos, tem aqueles que realmente têm, são ricos. Mas logo também estão aqueles que vivem de aparência. Não é verdade? Nas nossas igrejas temos esse tipo de pessoas. Vivem de aparências. Se nós aprendêssemos a estar disposto a toda boa obra, não existiria esses problemas dentro da igreja. Porque um ajudaria ao outro. Pareceria que nós ainda não entendemos, não compreendemos os ensinamentos do Senhor. Se alguém te convidar para caminhar uma milha, vai com ele duas. Vai 2 milhas com ele. Se alguém te pedir alguma coisa, dá. Dá, porque isto é bom. Isto é fazer o bem. É abençoar aquela outra pessoa que está passando por um momento de necessidade ou de angústia. A obra de Deus, e isto se vê falar por aí, muitos falam isto e têm toda a razão. Deus não necessita de dinheiro. É fato. Deus não necessita de dinheiro. Assim como a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não necessita de política. Assim como a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não necessita de política. Não misture as coisas santas com as profanas. A igreja não é um comitê político. Mas hoje, muitos pastores estão fazendo isso. E a minha pergunta é, nesta manhã, estão fazendo realmente o que é bom? Estão fazendo a boa obra? Ao convencer as suas ovelhas, ou direcioná-las para um grupo político? Nosso dever, como pastor do rebanho, das ovelhas do Senhor, porque elas não são nossas, é Deus que coloca nas nossas mãos para que nós administremos, para que nós cuidemos dessas ovelhas. O Senhor coloca elas nas nossas mãos para que nós cuidemos e administremos essas ovelhas. O que estamos fazendo com elas? Estamos levando elas para pastos verdejantes, águas tranquilas, como diz o Salmo 23? Ou estamos levando para desertos, para lugares áridos, para lugares secos? Não podemos desviar o foco. Cada um de nós, logicamente, sempre quando chega uma época de eleição, nós devemos de votar alguém. Mas não ser direcionados ou empurrados, a não ser que alguém venha pedir um conselho em quem votar. Mas geralmente isso é muito difícil. Não sei como, nem de que maneira, mas
A política vem tomando conta da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o que nós devemos de fazer? É nos manter puros, nos manter na verdade, dispostos a fazer toda boa obra, amoestar, ensinar as pessoas a fazerem as boas obras, obras do Espírito, frutos do Espírito. O principal e grande fruto do Espírito é o amor. É o amor. Então aí já nós temos o primeiro fruto que nós devemos de produzir. E amor significa estar disposto a dar tudo por aquela pessoa que nós amamos. Deus deu tudo que ele tinha, que era seu Filho unigênito, por aqueles que ele amou. Isto é, a cada um de nós. De tal maneira amou Deus ao mundo que entregou seu único Filho, seu primogênito, em sacrifício por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Não deixemos de fazer as boas obras. E que façam o bem, que sejam ricos em bons trabalhos, prontos a repartir, dispostos a se comunicar. Prontos a repartir com quem? Com aquele que necessita. Com o necessitado. Nosso caso aqui seriam as crianças. Vou convidar você a formar parte de uma grande equipe para levantar-se, para fazer o bem, para evangelizar as crianças, para levar uma palavra de Deus para as crianças, de levar uma mensagem de fé, de esperança para as crianças. Para as crianças. Juntos, como equipe, independentemente de onde você possa morar ou no país que você possa estar, para que você possa orar, que você possa contribuir, que você possa ajudar a que levemos o alimento para as crianças e, por que não, para as pessoas idosas também. Pai eterno e Deus do céu, Senhor amado, nesta manhã, ó Deus, eu quero louvar-te, quero adorar-te, quero glorificar-te, meu Pai. Senhor, porque Tu eres santo, porque Tu eres eterno, porque Tu eres glorioso. Deus meu e Senhor meu, grande e misericordioso é o Teu nome. Grande e misericordioso é o Teu nome, Senhor. A Ti seja, Senhor amado, toda glória, toda honra. Senhor, que verdadeiramente, ó Deus, possa estar no nosso coração, Senhor, à disposição para as boas obras. Que venhamos, Senhor Deus, fazer o bem. Que venhamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Que venhamos ser submissos a Deus, às autoridades constituídas. Meu Pai, que venhamos ser de bom testemunho no lugar aonde nós estivermos, meu Deus. Senhor eterno, eu quero louvar-te, quero adorar-te, quero glorificar o Teu santo e soberano nome. Dar-te a glória, dar-te a honra, dar-te louvor, dar-te adoração, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, será até o dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui. Maria, nossa irmã Maria, aqui da cidade de Caciqui, estava ali conosco, ali, não tinha visto aqui o nome dela. Deus abençoe poderosamente a vida da nossa irmã Maria, a sua família, que Deus venha derramar da sua graça
sobre a sua vida. Deus venha abençoá-los, que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.